a igreja que Deus almeja. Nós estamos vivendo a conclusão do tempo final que a Bíblia Sagrada nos mostra e nos aponta para a volta de Cristo. No final dos tempos haveria o esfriamento do amor de muitos. E tem acontecido muito isso em nosso meio. Os ensinamentos de Jesus já não têm sido colocado como prioridade. O amor acima de tudo, o sentimento de amar ao próximo sempre foi a pregação de Jesus. Certo feito no livro de Lucas, a palavra do Senhor diz que o conhecedor da lei abordou Jesus e o quis o colocar à prova, perguntando Jesus o que faria para herdar o reino. Jesus então o ensinou sobre amar o próximo e conta uma certa parábola, uma história falando de um bom samaritano, falando que um homem estava caído à beira do caminho porque tinha sido assaltado e muitos passaram por ele e não ajudaram. Tiveram a oportunidade de ajudar e não ajudaram. Passou um escriba, passou um levita e não esticou a mão para esse homem. Então, queridos, nós vivemos um tempo em que a igreja ela precisa viver e respirar um pouco mais o amor ao próximo, se preocupar com as vidas. Vivemos um tempo de internet onde pessoas se preocupam mais em mostrar para as pessoas que são boas no que fazem, se são bons pregadores, se são bons cantores, músicos, levitas, mas são conhecedores da palavra, mas não praticantes. O que adianta a nossa boca ser cheia da palavra de Deus se o nosso coração não está cheio e as nossas atitudes elas não condizem o que a gente fala? Jesus estava falando sobre a imagem, a história de um bom samaritano, por quê? Porque os judeus havia uma certa restrição com Samaria, com os samaritanos. Existia ali uma divergência de religiosidade. Os samaritanos achavam que o lugar de adoração era no Monte Gerizim, e já os judeus, o lugar certo de adorar a Deus era em Jerusalém. Jesus disse: não importa o lugar, importa que os verdadeiros adoradores me adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, queridos, é tempo de nós colocarmos a palavra de Deus em prática. A gente vê muita gente falando de Deus, pregando o Evangelho, mas ao mesmo tempo contradizendo a palavra. Quando você expõe o pecado de alguém, quando você se alegra em passar a informação que alguém caiu, que alguém se desviou, parece que existe uma alegria no meio do povo quando alguém famoso cai, quando alguém se desvia, ou dedos apontadores. Poderia aqui usar exemplo de pessoas na mídia, como aquele menino, rapaz que é cantor, que foi descoberto pelo Raul Gil, não vou citar o nome, que caminhou agora para o homossexualismo, e a igreja denuncia, aponta, e critica a atitude desse jovem, quando na verdade deveria estar em oração, deveria estar orando por esse jovem, deveria ter a mão estendida para mostrar verdadeiramente que o Senhor o ama e que a igreja não abandonou. É tempo de amar o próximo, é tempo da gente demonstrar o que Jesus fez por nós, porque éramos e somos pecadores. A Bíblia diz: aquele que disser que não tem pecado já é mentiroso, porque falhamos todos os dias. E o Senhor nos ensinou que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por minha vida, um pecador, um homem que para muitos não tinha nenhuma solução. Então Deus é a solução e nós somos a igreja e precisamos amar o próximo. Parar de hipocrisia.
Parar de falar de Deus, mas não demonstrar nas atitudes. Igreja perseguindo igreja, crente perseguindo crente, pregador falando mal de pregador, cantor falando mal de cantor. Parar de ficar mostrando as pessoas que caem. Até site de defamação contra a igreja, fuxico gospel, já inventaram. E crentes que acham isso legal, que entram na página para fortalecer ainda mais esse escândalo. A Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria a multiplicação dos falsos profetas, para que, se possível for, enganar até os escolhidos, e aumentaria a multidão de escândalos. Sabe o que o diabo quer? Escandalizar a tua fé, escandalizar a igreja. Sabe o que o inimigo quer? Fazer com que a igreja seja dividida, porque um povo dividido ele não subsiste. É tempo de Deus resgatar a integridade da igreja, de Deus fazer com que a igreja respire novamente o primeiro amor. É tempo da igreja ser lugar de cura, lugar de restituição, de restauração, de vidas que precisam ser alcançadas. Seja você essa igreja, seja você a pegar a sua roupa e dividir com os pobres, ajudar o próximo. Seja você a pegar 1 quilo de alimento na sua casa e tentar matar, ajudar a matar a fome de alguém. Seja você aquele que vai estender a mão para quem está caído. O bom samaritano é você. O bom samaritano é a igreja verdadeira e não a igreja judaica ou a igreja samaritana, mas uma igreja viva, a igreja de Cristo Jesus, a igreja que o Senhor chama de noiva. Que Deus vos abençoe com essa palavra. Vamos deixar de hipocrisia, deixar de lado a religiosidade e viver a religião. A religião significa religar o homem a Deus. Tem muita gente dentro da igreja, dentro do sistema, desligado e precisa religar. Deus vos abençoe em